Quem pensa pequeno vive preso em pequeno. Com base nos ensinos de Eric Thomas. Série Pense Diferente. Quem pensa pequeno vive preso em pequeno. Pare um minuto e responda com sinceridade. Qual é o tamanho dos seus pensamentos hoje? Porque deixa eu te dizer uma verdade dura. Se você pensa pequeno, a sua vida vai ser pequena. Se você acha que merece pouco, vai se contentar com migalhas. Se você acredita que nasceu para viver na escassez, adivinha? Vai morrer preso nela. Angela acreditava nisso. Ela cresceu ouvindo, isso não é pra gente como nós, melhor se conformar com o pouco. E sabe o que aconteceu? Viveu anos dentro de uma prisão que ela mesma não via, a prisão da mente pequena. Mas um dia, ela ousou fazer uma pergunta que mudou tudo. Por que não eu? E quando ela quebrou essa cadeia invisível, a vida dela explodiu em oportunidades, crescimento, liberdade e conquistas. A grande questão é, e você? Vai continuar pensando pequeno, repetindo as frases que te prenderam até hoje? Ou vai decidir expandir sua mente, pensar grande e viver grande? Hoje eu vou te provar que seus pensamentos são a chave da sua prisão ou a chave da sua liberdade. A história de Angela. Escuta aqui. Angela cresceu ouvindo a mesma coisa que talvez você tenha ouvido a vida inteira. Se contente com pouco. Isso não é para gente como nós. Sonhar demais só traz frustração. E adivinha? Ela acreditou nisso. Ela carregou essas frases como correntes invisíveis. Foi para a escola com medo de sonhar. Entrou no mercado de trabalho já derrotada. Aceitou um emprego que odiava, um salário que mal dava para viver, porque dentro da mente dela tinha uma voz dizendo: é só isso que você merece. Mas deixa eu te falar a verdade. A vida dela não estava presa por falta de oportunidades. Não. A prisão de Angela era a mentalidade dela. Ela tinha se convencido de que nascer pobre era sentença, de que não poderia quebrar o ciclo, de que o máximo que podia esperar era sobreviver. E foi vivendo assim, pequena. Pequenos sonhos. Pequenas escolhas. Pequena visão. Até que um dia, bum! Angela viu uma amiga que tinha começado do zero como ela, prosperando, viajando o mundo, vivendo algo que ela acreditava ser impossível. E foi aí que a pergunta bateu forte dentro dela. Se ela conseguiu, por que não eu? Essa pergunta foi o gatilho. Essa pergunta foi a faísca. Porque, de repente, Angela entendeu. A única prisão que existia era a da cabeça dela. E quando ela ousou mudar os pensamentos, quando ela ousou pensar grande, a vida dela nunca mais foi a mesma. Angela abriu o próprio negócio. Angela começou a prosperar. Angela levantou a família dela. E sabe o que é mais poderoso? Ela começou a inspirar outras mulheres que também tinham sido ensinadas a pensar pequeno. A história dela grita uma verdade que você precisa ouvir. Quem pensa pequeno vive preso em pequeno. Quem ousa pensar grande, quebra cadeias, muda destinos e conquista o impossível. Pensamentos pequenos criam vidas pequenas. Deixa eu te falar uma verdade que talvez ninguém nunca teve coragem de jogar na sua cara. A sua vida nunca vai ser maior do que os seus pensamentos. Escuta isso. Você pode até sonhar com coisas grandes, mas se a sua mente continua pequena, limitada, cheia de crenças que te amarram, não adianta. Você nunca vai viver a vida que Deus te chamou para viver. Olha para Angela. O que prendia ela? Não era falta de capacidade. Não era falta de talento. Não era porque ela nasceu em uma família simples. Nada disso. O que segurava Angela era o tamanho dos pensamentos que ela carregava dentro da mente. Ela acordava todo dia já acreditando que não merecia mais do que aquilo. Ela se olhava no espelho e dizia sem palavras: esse é o máximo que eu consigo. E é aí que está a armadilha. Quando você acredita que só merece pouco, você nunca vai se levantar para buscar muito. Você nunca vai buscar a casa dos seus sonhos se pensa que só nasceu para pagar aluguel. Você nunca vai abrir o próprio negócio se pensa que nasceu para ser empregado para sempre. Você nunca vai prosperar se acredita que riqueza é pecado. O problema não está fora, está dentro. A sua mente é o volante da sua vida. Onde seus pensamentos te levam, sua vida vai seguir. Eu preciso que você entenda isso. A vida de Angela só começou a mudar quando ela percebeu que estava vivendo numa cela invisível. Uma prisão sem grades, mas com correntes muito mais fortes, os pensamentos pequenos. E você? Qual é a sua cela invisível? É a frase que seu pai repetia? É a crença que sua mãe carregava? É o que os amigos dizem até hoje? Isso não é para você. É melhor se contentar com o que tem.
Quem sonha demais acaba se frustrando. Mentira! Tudo mentira! Essas frases foram construídas para manter você preso, mas se você continuar acreditando nelas, você mesmo está virando carcereiro da sua própria prisão. Agora escuta: pensamentos pequenos criam escolhas pequenas. Escolhas pequenas criam hábitos pequenos. Hábitos pequenos criam resultados pequenos. E resultados pequenos constroem uma vida pequena. Se você quer mudar sua vida, não comece pelo bolso, não comece pela casa, não comece pelo carro. Comece pela mente. Porque sua vida é apenas um reflexo do que já está acontecendo dentro de você. Olha a diferença. Ângela, quando pensava pequeno, só aceitava restos. Só aceitava migalhas. Só aceitava sobreviver. Mas quando ela ousou pensar grande, ela não só mudou o futuro dela, ela mudou o futuro da família dela. E é isso que você precisa entender. O tamanho da sua mente define o tamanho da sua colheita. Você não pode esperar viver gigante se pensa como anão. Você não pode esperar conquistar grandes coisas se continua raciocinando como se o máximo fosse sobreviver. Seus pensamentos são sementes. Se você planta pequeno, colhe pequeno. Se você planta grande, colhe grande. Agora eu te pergunto, o que você tem plantado dentro da sua mente todos os dias? Que tipo de pensamento você alimenta quando acorda? Você se olha no espelho e vê alguém limitado ou alguém que pode conquistar o impossível? Porque eu vou repetir, a vida nunca vai além do tamanho da sua mentalidade. Olha para Ângela. O que mudou não foi o governo, não foi a empresa, não foi a cidade. O que mudou foi a mente dela. E quando a mente dela mudou, a vida inteira acompanhou. E deixa eu te dizer, o mesmo está esperando por você. Mas só vai acontecer quando você parar de pensar pequeno, quando você se recusar a viver preso em uma cela invisível, quando você decidir que a sua mente é terra fértil e você só vai plantar pensamentos grandes. Porque quem pensa pequeno, vive pequeno. Mas quem pensa grande, vive grande. O preço da zona de conforto. Escuta aqui. Todo mundo ama a zona de conforto, porque é quentinha, é segura, é previsível. Mas deixa eu jogar a real. Essa segurança tem um preço, e é um preço altíssimo. Ângela vivia presa nesse lugar. Ela tinha um emprego que odiava, mas era seguro. Ela recebia um salário que mal dava para pagar as contas, mas pelo menos era garantido no fim do mês. Ela sonhava em viajar, em empreender, em viver mais, mas a mente dela dizia: não arrisca, fica aqui, é mais seguro. E sabe o que aconteceu? Ela pagou caro. O preço da zona de conforto não foi só dinheiro. Foi tempo. Foram anos da vida dela desperdiçados em algo que não trazia alegria. Foi saúde mental, porque acordava todo dia infeliz. Foi energia, porque ela gastava força em algo que não a fazia crescer. E é isso que eu quero que você entenda. Pensar pequeno é confortável, mas é uma prisão disfarçada. Você fica sentado no sofá da mediocridade, achando que está seguro, mas esse sofá tem correntes invisíveis que te impedem de levantar e correr atrás da vida que você merece. O preço da zona de conforto é o seu futuro. O preço da zona de conforto são os sonhos que você nunca vai realizar. O preço da zona de conforto é morrer sem nunca ter vivido de verdade. Olha, eu não tô falando de arriscar sem sabedoria. Eu tô falando de parar de se esconder atrás da desculpa de segurança só porque você tem medo de perder. Medo de falhar. Medo de se expor. Sabe por que a maioria das pessoas nunca alcança grandeza? Não é porque são incapazes. Não é porque são azaradas. É porque preferem o conforto da mediocridade à dor do crescimento. Escuta, crescimento dói, mas a estagnação mata. Ângela só começou a viver de verdade quando percebeu que aquele emprego seguro estava custando a vida dela. Ela estava trocando liberdade por correntes. Trocando felicidade por rotina. Trocando propósito por sobrevivência. E deixa eu te perguntar, e você? Quanto tem custado a sua zona de conforto? Quantas oportunidades você já perdeu porque tinha medo de sair da bolha? Quantas portas ficaram fechadas porque você preferiu não bater? Quantos anos já se passaram e você continua parado no mesmo lugar, porque é mais seguro não arriscar? Eu vou falar algo duro, mas necessário. A sua zona de conforto é o seu túmulo em vida. É o lugar onde os fracos estacionam, onde os medrosos se escondem, onde os covardes decidem morrer devagar. Mas sabe qual é a boa notícia? Você pode sair daí agora. Você pode levantar, quebrar essas correntes invisíveis e decidir que prefere viver arriscando do que morrer preso em segurança. Ângela decidiu que o preço da zona de conforto era alto demais.
Ela entendeu que nada iria mudar se ela continuasse fazendo as mesmas coisas. Ela escolheu o caminho do risco, do crescimento, do aprendizado, do esforço. E foi nesse caminho que ela encontrou o verdadeiro tesouro, liberdade. Deixa eu te lembrar, a zona de conforto vai sempre cobrar de você o que você tem de mais precioso, a sua vida. Se você não se incomodar, se você se acostumar com migalhas, se você aceitar o pouco, vai morrer com a sensação de que poderia ter sido muito mais. Então decide hoje, você vai pagar o preço da mediocridade ou o preço da grandeza? Porque a conta vem de qualquer jeito. A conta da mediocridade é uma vida desperdiçada. A conta da grandeza é esforço, suor, disciplina, mas com recompensa eterna. Ângela provou isso. E agora é a sua vez. Levanta daí. Sai da prisão confortável. Porque só fora da zona de conforto você descobre quem realmente é e até onde pode chegar. Rompendo correntes mentais. Escuta. O maior inimigo que você tem não está lá fora. Não é a crise, não é o governo, não é o seu chefe, não é sua família. O maior inimigo que você enfrenta está dentro da sua cabeça. Ângela só descobriu isso quando percebeu que as correntes que aprendiam não eram de ferro, eram de ideias. Não estavam nos pés, estavam na mente. Correntes invisíveis, mas tão pesadas que a impediam de dar um único passo rumo ao destino dela. E sabe qual era a pior dessas correntes? A mentira repetida tantas vezes que virou verdade dentro dela. Você não pode. Você não nasceu para isso. Você não merece. Deixa eu te falar, essas frases são como algemas mentais. Você pode até não vê-las, mas sente todos os dias. Sente quando deixa de tentar. Sente quando olha para a oportunidade e recua. Sente quando desiste antes de começar. Correntes mentais não caem sozinhas. Correntes mentais não enferrujam até se quebrarem. Correntes mentais só se rompem quando você decide enfrentá-las. Ângela decidiu. Ela olhou para dentro e disse: eu não vou mais carregar o que não é meu. Eu não vou mais repetir mentiras que me aprisionam. Ela trocou o não posso pelo como eu posso. Ela trocou o isso não é para mim pelo eu mereço viver tudo o que Deus tem para mim. E quando ela quebrou essas correntes, o mundo dela se abriu. Foi como se tivesse vivido anos numa sala escura e, de repente, alguém acendesse a luz. Agora deixa eu perguntar, quais são as correntes que estão te prendendo hoje? É o medo? É a opinião dos outros? É o trauma do passado? É o fracasso que você teve uma vez e nunca conseguiu esquecer? Deixa eu te dizer, essas correntes são reais, mas não são invencíveis. Elas parecem fortes, mas são frágeis diante de uma mente renovada. Escuta isso. Quem pensa diferente provoca uma revolução interna. A revolução não começa na conta bancária. Não começa na empresa. Não começa na casa. Começa aqui ó na sua cabeça. Você quer prosperar? Quebre as correntes da escassez. Você quer avançar? Quebre as correntes da dúvida. Você quer conquistar? Quebre as correntes do medo. E não é fácil. Não estou dizendo que basta pensar positivo. Estou dizendo que você precisa travar uma guerra contra a mente conformada. A cada vez que você se levanta mesmo com medo, uma corrente se parte. A cada vez que você tenta de novo depois de cair, outra corrente se solta. A cada vez que você diz eu posso em vez de eu não consigo, você enfraquece as prisões que te seguram. Ângela só mudou porque teve coragem de desaprender as mentiras que carregava desde criança. Ela parou de repetir a voz da família, da sociedade, da cultura que dizia, se contente com pouco. E começou a escrever a própria narrativa. E aqui está a verdade, se sua mente não mudar, nada muda. Você pode mudar de cidade, pode mudar de emprego, pode até mudar de país. Mas se sua mente continuar acorrentada, sua vida vai continuar do mesmo tamanho. Agora, se a sua mente mudar, tudo muda. Porque a mente é o centro, é a raiz, é o volante que dirige a sua vida. E eu não sei qual corrente você precisa quebrar hoje, mas eu sei disso. Não importa o peso, não importa o tempo, não importa quem colocou essa corrente em você, ela pode ser quebrada. Seja como Ângela, levante-se e rompa as correntes. Porque a sua liberdade não está lá fora. Ela começa dentro da sua mente. A coragem de pensar grande. Escuta aqui. Pensar grande não é para qualquer um. Pensar grande exige coragem. Coragem para enfrentar críticas, coragem para enfrentar o medo, coragem para enfrentar até você mesmo.
Ângela descobriu isso no dia em que decidiu sonhar alto. Até então, ela vivia escondida atrás de pensamentos pequenos. Ela pensava: se eu não esperar muito, não vou me decepcionar. Só que viver assim é escolher morrer devagar. Quando ela ousou pensar grande, foi como abrir a porta de uma jaula. Mas do lado de fora não havia só liberdade, havia também leões. Desafios. Obstáculos. Montanhas. Porque deixa eu te dizer uma coisa, quem pensa grande atrai problemas grandes, mas também atrai oportunidades grandes. E aqui está a diferença. Os fracos correm dos desafios, os fortes correm para eles. Ângela teve medo. Teve noites sem dormir. Teve dias em que quase desistiu. Mas ela deu o primeiro passo mesmo sem garantias. E é isso que separa os sonhadores dos realizadores. Os realizadores têm coragem de agir antes de ver o resultado. Você tá me ouvindo? Pensar grande não é esperar o cenário perfeito. Pensar grande é decidir que você merece mais, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. Pensar grande é abrir o negócio quando todos dizem que vai falir. Pensar grande é voltar a estudar quando dizem que você já está velho demais. Pensar grande é acreditar em si quando ninguém acredita. E deixa eu te falar, isso assusta. Pensar grande incomoda, porque força você a sair da bolha. Incomoda sua família, incomoda seus amigos, incomoda quem se conformou com pouco. Sabe por quê? Porque a sua ousadia expõe a covardia deles. Ângela ouviu frases como: "Pra que sonhar tão alto? Você não tem estrutura para isso. E se der errado?" Mas ela respondeu com a coragem de quem já tinha entendido uma verdade. Pior do que dar errado era viver presa para sempre em uma vida pequena. Escuta, não é sorte, é mentalidade. Não é destino, é decisão. Ousadia na mente gera ousadia na vida. E ousadia não é ausência de medo. É caminhar com medo mesmo assim. É levantar todo dia e escolher o caminho grande, mesmo quando seria mais fácil voltar para o pequeno. Ângela deu passos que pareciam impossíveis. Ela fez cursos que não sabia como ia pagar. Ela investiu em ideias que os outros riam. Ela acreditou em um futuro que ninguém conseguia enxergar. E pouco a pouco, o impossível começou a se tornar realidade. Agora eu preciso que você entenda isso. Pensar grande é um ato de fé. É acreditar no invisível. É enxergar o que ainda não existe. É agir como se já fosse real. Você quer mudar sua vida? Então tenha coragem de pensar além do normal. Tenha coragem de olhar para a montanha e dizer: eu vou subir. Tenha coragem de olhar para os gigantes e dizer: eu vou vencer. Porque deixa eu te lembrar, o mundo não recompensa covardes. O mundo recompensa quem se atreve. Ângela se atreveu. E quando ela se atreveu, descobriu que as portas que pareciam trancadas estavam apenas esperando alguém corajoso o suficiente para empurrar. Você não precisa de sorte. Você não precisa de aprovação. Você precisa de coragem. Coragem para sonhar grande, para falar grande, para agir grande. Porque a vida nunca vai te dar além daquilo que você acredita merecer. Se você pensa pequeno, sua vida será pequena. Mas se você pensa grande, sua vida explode em possibilidades. Ângela provou isso. Agora é sua vez. Levante a cabeça. Enfrente o medo. Abra a boca e declare: eu vou pensar grande, eu vou viver grande e nada vai me impedir. O tamanho do seu pensamento é o tamanho da sua vida. Ângela descobriu uma verdade que mudou tudo. O tamanho do seu pensamento define o tamanho da sua vida. Antes, ela acreditava que só podia caminhar em ruas estreitas, viver em casas pequenas e sonhar sonhos miúdos. Essa mentalidade aprendia, como correntes invisíveis que a impediam de correr. Mas quando decidiu ampliar sua visão, foi como se uma porta gigante tivesse se aberto diante dela. Pela primeira vez, Ângela enxergou que o mundo não tinha limites, os limites estavam dentro dela. E aqui está a verdade que você precisa encarar hoje: a sua vida nunca será maior do que seus pensamentos. Se você pensa pequeno, você atrai pequeno. Se você sonha limitado, você vive limitado. Se a sua visão é rasa, seu destino será raso. Pessoas presas em pensamentos pequenos aceitam menos do que merecem. Aceitam empregos que odeiam. Aceitam relacionamentos que as diminuem. Aceitam migalhas da vida porque acreditam que não podem sentar à mesa dos grandes. Mas deixa eu te dizer algo: você não nasceu para viver de migalhas, você nasceu para viver em abundância. O problema não é a falta de oportunidades, é a falta de visão.
O problema não é que o mundo te fechou portas, é que sua mente nunca ousou ver além do portão. Angela entendeu isso quando parou de repetir as frases que a aprisionavam. Isso não é para mim. Sonhar demais é perigoso. Eu tenho que me conformar. Essas frases não eram verdades. Eram correntes. E correntes mentais só se quebram com novos pensamentos. E aqui está a grande questão: o mundo externo sempre será um reflexo do seu mundo interno. Se você acredita que não pode, você já perdeu antes de tentar. Se você pensa que não merece, a vida confirmará esse pensamento. Mas quando você decide pensar grande, sua mente começa a enxergar soluções onde antes só via barreiras. Angela ousou pensar em abrir um negócio quando todos ao seu redor diziam que era arriscado demais. Ela ousou sonhar em ajudar sua família quando mal conseguia pagar suas próprias contas. Ela ousou imaginar-se viajando pelo mundo quando nunca tinha saído do bairro. E adivinha? Hoje ela vive exatamente o que ousou pensar. Porque a vida é assim: você colhe o tamanho da semente que planta na mente. Se planta sementes pequenas, colherá frutos pequenos. Se planta sementes gigantes, prepare-se para uma colheita abundante. Deixe eu ser claro: não é fácil pensar grande. O mundo vai rir de você. A família pode não acreditar. Os amigos podem zombar. Mas não importa. Porque no fim do dia, não é o tamanho da fé deles que importa. É o tamanho da sua. Você precisa acreditar antes que aconteça. Precisa enxergar antes de tocar. Precisa sonhar antes de realizar. Angela aprendeu isso. Pensar grande não é sobre arrogância, é sobre liberdade. É libertar-se das correntes invisíveis que a sociedade tenta colocar na sua mente. Hoje eu te desafio: olhe para a sua vida e se pergunte: o que me prende não é a falta de dinheiro, nem de tempo, nem de oportunidade. O que me prende é a minha própria mentalidade. Se a resposta for sim, é hora de romper. É hora de mudar. Porque aqui está a última verdade que você precisa guardar. Seus pensamentos são a chave da sua prisão ou a chave da sua liberdade. Quem pensa pequeno nunca sairá do chão. Quem pensa grande alcança o topo. A escolha é sua. Conclusão: a chave está na sua mente. A jornada de Angela é mais do que uma história individual. É um espelho da realidade de milhões de pessoas. No capítulo 1, vimos como pensamentos pequenos a mantiveram presa. No capítulo 2, entendemos que a mente é quem define o tamanho da vida. No capítulo 3, descobrimos o alto preço da zona de conforto. No capítulo 4, aprendemos que romper correntes mentais é o primeiro passo da liberdade. No capítulo 5, entendemos que a coragem de pensar grande abre portas que antes pareciam impossíveis. E no capítulo 6, confirmamos a verdade definitiva: o tamanho do seu pensamento é o tamanho da sua vida. Tudo se resume a isso: a prisão ou a liberdade está dentro de você. Não importa onde você nasceu, o que disseram sobre você ou quais foram os limites que tentaram impor. A única barreira intransponível é a que você aceita carregar dentro da sua mente. Pensar pequeno é viver acorrentado. Pensar grande é viver livre. Pensar pequeno é sobreviver. Pensar grande é conquistar. Pensar pequeno é aceitar o mínimo. Pensar grande é exigir o máximo da vida. E aqui está a verdade que não pode ser ignorada: ninguém vai pensar grande por você. Essa escolha é sua. Angela mudou sua história quando ousou mudar sua mentalidade. E você? Vai continuar repetindo os velhos padrões ou vai ousar romper? A vida não espera. O tempo não para. O mundo precisa de você pensando maior, sonhando maior, vivendo maior. Lembre-se: o tamanho da sua visão define o tamanho da sua vitória. Agora é com você. Decida se vai viver preso em pequeno ou se vai se libertar e conquistar o impossível.